Um grupo de 30 investidores internacionais solicitou uma reunião com embaixadores do Brasil para discutir as políticas ambientais adotadas no país. O pedido foi enviado ontem por meio de carta às embaixadas brasileiras nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, França, Noruega e Suécia. O grupo, integrado por fundos americanos da Europa e Ásia e que controla mais de 3 trilhões de dólares, diz que o Brasil tem um papel histórico de liderança no combate ao desmatamento, ao mesmo tempo em que oferece condições favoráveis para negócios e investimentos. Mas a escalada do desmatamento nos últimos anos, combinada com relatos de um crescente enfraquecimento das políticas ambientais e de direitos humanos e o esvaziamento dos órgãos de fiscalização, estão criando uma incerteza generalizada sobre as condições para investir ou fornecer serviços financeiros ao país. As instituições dizem que estão preocupadas com o avanço do projeto de lei 2633 de 2020, que trata da regularização fundiária. Caso a medida seja aprovada, vai incentivar a ocupação ilegal de terras públicas e o desmatamento generalizado, o que colocaria em risco a sobrevivência da Amazônia e o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Por fim, o grupo ressalta que quer continuar investindo no Brasil e ajudar a mostrar que o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente não precisam ser mutuamente exclusivos. Assim, solicitam que o governo do país demonstre um claro compromisso com a eliminação do desmatamento e a proteção dos direitos dos povos indígenas. Mas qual é a relação desse alerta de investidores aos cuidados do Brasil com o meio ambiente com a nossa agropecuária? Quem vai nos ajudar a entender melhor é o nosso comentarista Miguel Daúde, que já aparece aqui na tela. Daúde, por que esse pedido de explicações impacta a agropecuária e de que maneira? Uma ótima noite para você, tá bonito, tá elegante. Obrigado, Suelen. Boa noite a você, boa noite a todos. Essa parece uma notícia que vem de uma forma sorrateira, sem nenhuma importância, mas ela tem muita importância, Suelen. Vamos ver por quê. O que está acontecendo nesse momento com os grandes países no mundo todo? Eu já chego lá na questão do investimento do Brasil. Eles estão buscando uma proteção, dada a incerteza que se tem dessa pandemia. E que proteção é essa que eles estão buscando? Estão armazenando alimentos, né? E a gente sabe que alimento não pode guardar por muito tempo, né? Qual será a tendência? Esse é um ponto. Qual será a tendência da economia mundial daqui para frente? Será que os países vão se proteger cada vez mais, fechando a sua economia, colocando barreiras? A agropecuária brasileira, ela exporta para mais de 150 países. Então, após a pandemia, nós vamos ter que brigar com uma série de situações na economia mundial para que os nossos produtos continuem sendo colocados. Esse fundo, né, que envolve vários países, ele coloca a questão do investimento no Brasil, uma exigência que todos os fundos, grandes fundos de investimentos, fazem, sendo que uma das coisas é a questão da preservação ambiental. Então, essa notícia, apesar de eu não acreditar que vá acabar tornando um empecilho, mas ela alerta para os outros países que vão se proteger a fazer boicote ao Brasil, não pela questão ambiental, mas sim pela questão de preços, que pode haver uma queda nos preços, pode haver um bloqueio das nossas exportações. Isso mostra e chama muito a atenção do governo brasileiro, que ele tem que jogar mais no cenário externo e não ficar jogando para a torcida interna a questão do meio ambiente. Vamos passar boiada, vamos fazer isso, aproveitar que os jornalistas estão preocupados com a pandemia. Peraí, não é assim. Eu até entendo que nós temos dificuldades seríssimas. Eu conheço vários produtores que têm problemas com as suas terras, que foram multados indevidamente. No entanto, o Brasil é o único país do mundo que tem um código florestal, e esse código ele foi constituído enquanto nós temos quase 70% da nossa floresta preservada.
Mas Pois não, você me falou uma coisa interessante enquanto a gente discutia a pauta na tarde de hoje, que isso pode levar, inclusive, a uma queda no preço das commodities, né? Essa cobrança de explicações em relação ao meio ambiente que foi feita não só ao Brasil, mas outros países do planeta. Sim, é claro, porque vamos imaginar o seguinte, que os países estão armazenando alimentos. Aí a economia começa a andar. O que eles precisam fazer? Precisam soltar esse alimento. Tem acordos com o Brasil, tem contratos, tem interesse de compra. Eles vão dizer o seguinte, olha, eu não vou comprar do Brasil porque a carne que eu compro vem da Amazônia, desmatada, porque o produto que eu compro é de um país que não preserva o meio ambiente. E isso, sem dúvida nenhuma, se você só sofre um choque na demanda, isoladamente, você acaba provocando uma queda de preços. Então, eu estou dizendo, Suélia, que você me perguntou quais os possíveis reflexos na agropecuária. Esse é um deles. Porque o Brasil, a gente teve problema com a Rússia, não foi por questões sanitárias, foi porque a Rússia não queria mais, ela já tinha lá dado a sua cota. A Arábia Saudita, a mesma coisa. Hoje, a China, ela pode amanhã, simplesmente para derrubar os preços, colocar, como já fez isso, encontrando sojas avariadas nos navios que estavam lá. Então, essa reclamação desses países de que o Brasil, ele desmata, pode ser um subterfúgio técnico desses países para bloquear as compras do Brasil. Então, é só isso. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não ganhamos absolutamente nada com esse discurso que não leva a lugar nenhum. Nós estamos vivendo um momento crítico. Será que é impossível fazer entender que o Brasil tem milhões de pessoas pobres e que depende nesse momento da agropecuária, porque é o único setor da economia que pode arrancar o crescimento do Brasil? O que tem na cabeça desse pessoal, Suélia? É isso que eu não entendo. Em se tratando de um problema, né, de um alerta aí, tanto para a economia quanto para o meio ambiente, se você fosse aí da equipe econômica ou do meio ambiente, da equipe de Ricardo Salles ou do ministro Paulo Guedes, qual seria a sua iniciativa nesse momento para tentar acenar para o exterior, para os investidores, que a gente está indo no caminho certo ou que vai começar a tentar ir no caminho certo? Bom, em primeiro lugar, eu jamais seria da equipe. Jamais seria. E se eu fosse, eu simplesmente colocaria o Brasil como um país, tentaria, pelo menos, que um país que preserva o meio ambiente, tem fiscalização, fiscaliza, pune, porque nós temos um Código Florestal, é uma lei. Tudo que ocorre fora do Código Florestal é crime. Agora, tem pessoas, Sueli, que desmataram legalmente com autorização, estão com suas terras embargadas. Eu conheço várias no Rio Grande, no Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso, ali, divisa com o Pará, que tem gente que está com a terra tudo parada e desmatou legalmente. Então, como é que nós podemos entender essa lógica? Quer dizer, não resolve o problema das pessoas que estão embargadas porque desmataram legalmente e faz um discurso de que são de esquerda. Ah, a esquerda. Parece criança em quarto escuro, vê comunista em qualquer lugar. Como criança vê bicho no quarto escuro, vê comunista. Ah, não, é comunista. Ah, não pode fazer isso. Ah, chegou a hora de nós lembrarmos que nós temos um país com 210 milhões de brasileiros, um país pobre, um país que não tem condições mais de dar assistência social, porque não tem mais dinheiro. A arrecadação em maio, Suelen, caiu 32%. E nós temos um discurso totalmente desalinhado com a realidade econômica do mundo. Desculpa a minha paciência, eu não posso ser hipócrita, Suelen, de ficar passando pano em coisas que não é impossível passar pano. O número de mortes aumentando e nós estamos fazendo o quê, Sueli? O que nós estamos fazendo? Nós vamos ser medalha de ouro em número de mortes daqui a um mês? Isso é um afronto para qualquer nação. Então, portanto, minha gente, nós temos que ter um comportamento. Eu não estou aqui fazendo crítica para ninguém. Eu simplesmente defendo a minha pátria. A minha pátria eu defendo. E a minha pátria tem esses brasileiros que estão morrendo, tem pessoas pobres que estão subjugadas à mercê de cenários que não tem mais condições. Olha, eu vou parar de falar porque eu me irritei muito com essa história. É isso que eu ia te falar. Obrigada. Aqui eu peço para você tomar uma aguinha com açúcar quando você está habitualmente aqui no estúdio, mas agora em tempos remotos, vai fazer um chazinho de camomila. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.